Oi, gente, tudo bem? Olha nós aqui de novo, né, nos nossos estudos, né? No último vídeo eu falei que a gente ia ler esse livro, que a gente ia acompanhar os estudos da parentalidade, né? E por que que eu escolhi começar por aqui, né? Comecei por aqui porque esse é um livro que fala muito sobre a questão do bebê. Então, se a gente vai pensar em parentalidade, vamos começar do começo, digamos assim, né? Vamos conversar com esse bebê ainda nessa relação afetiva intraútero, né? Na verdade, o Despertar do Seu Filho, né? De Chantal, ela vem trazer aqui uma perspectiva da abordagem picleriana. Na verdade, ela traduz aqui o que é a abordagem picleriana. Para quem não conhece, a abordagem picleriana foi criada e desenvolvida pela Amy Pickler. Amy Pickler era uma pediatra húngara que trabalhava fazendo puericultura a domicílio, né? Acho que ela seria hoje médica de saúde da família. Né? Ela ia nas casas e acompanhava esses bebês, observando os movimentos, né? Observando essa relação com a mãe. E ela foi durante 15 anos anotando, observando, experimentando, né, as suas ideias, e foi convidada na década de 1946 para dirigir uma instituição de crianças privada de pais, né, como se dizia naquela época, que era uma época ali de pós-guerra. E aí ela pôde colocar em prática todas aquelas ideias, né, e fazer todas as experimentações, e até hoje existe, né, essa instituição. É uma instituição, inclusive, que abre, né, para muitos psicólogos, psiquiatras, profissionais que trabalham com criança, para poder ver, né, o que ela desenvolveu. Existe até hoje o Instituto Loxi, né, porque ficava na rua Loxi, e enfim, hoje é um centro de estudo, né, mas que acompanha ainda até hoje as crianças. Então a Amy Pickler deixa um legado muito importante na primeiríssima infância, né. Ela traz esse olhar de autonomia para o bebê e de capacidade, né, das capacidades que o bebê já nasce e que pode se desenvolver se ele tiver um ambiente, né, adequado e seja possível o movimento livre, né. E aí ela tem a abordagem tem as premissas, né, que é de autonomia, né, dessa criança, relação estável com um adulto de referência e um adulto ativo de referência, porque ela não trazia a ideia só de um adulto cuidador, né, mas principalmente de um adulto ativo nessa relação com o bebê, onde o bebê espera a resposta do bebê, esse adulto fala com esse bebê, espera a resposta desse bebê. Então há uma relação ali ativa, né? Também a manutenção física do estado, né, físico de saúde da criança e um ambiente adequado. Essas são as premissas mais importantes, e principalmente o movimento livre e a segurança afetiva. Então, o que significa essa segurança afetiva? Segurança afetiva no sentido de que esse bebê precisa ser atendido nas suas necessidades. Então, o bebê precisa ser atendido, né? Quando o bebê chora, ele precisa ser atendido. Quando o bebê tá demonstrando alguma insegurança ali, alguma relação, né, principalmente com o choro, as suas angústias, à noite, né, enfim, quando ele faz uma demanda, tem que ter um adulto ali respondendo a ela. E respondendo de forma ativa, né, de forma afetuosa, de forma cuidadosa, e principalmente numa relação, né. E aí ela vem trazer esse principal aspecto, que é o movimento livre, né? O movimento livre da criança é deixar que essa criança descubra as suas próprias competências, né? Então, a primeira das capacidades que o bebê vai ter é de se descobrir, né? Descobrir a si mesmo. E como é que ele descobre a si mesmo? Quando a gente permite que ele possa descobrir as mãos, brincar com as mãos, né? Que ele possa pegar ali os objetos por ele mesmo,
né? E não que a gente interfira o tempo inteiro, entregando coisas à mão, né? Fazendo pela criança aquilo que a criança pode aprender por si só. E aí, quando a criança aprende por si só, ela desenvolve uma confiança, uma autoconfiança, uma autonomia muito maior, né? Do que as crianças que são tolhidas disso, na verdade, né? Então, ela fala muito de você não colocar o bebê numa posição em que ele ainda não tem capacidade de estar, né? Então, a motricidade nesse primeiro ano de vida, que é algo tão formador, tão importante na constituição emocional da criança, inclusive, ela fala que esse é um aspecto muito importante, né? Da gente permitir que essa criança se desenvolva e tenha livremente, no andar, no sentar, né? Quando a gente pensa assim, o seu bebê já tá sentando, muitas mães dizem, sim, já tá sentando, né? Aí vai lá, pega o bebê e põe pra sentar. Então a MP Clay vem e questiona isso, peraí, né? O bebê tá sentando ou o adulto está pondo esse bebê pra sentar? Então, assim, há uma diferença de intelectual, emocional e psíquica quando essa criança, esse bebê, ele tem a capacidade de fazer isso por si só, né? Ele se descobre a si mesmo, porque ele está nesse processo justo, né, de se conhecer, de saber que ele é um ser separado da mãe, né, que ele tem uma mão que pertence ao corpo dele, que esse corpo é dividido, que eu tenho dois lados, né, e ela vai, inclusive, trazendo possibilidades, de, inclusive, do brincar, né, para cada faixa etária de idade ali, dos 4 meses, né, aos 6 meses, aos 9 meses, como que a gente pode estar transformando esse ambiente num ambiente adequado, né, para que esse desenvolvimento motor se dê e conjugado, integrado. E aí Vallon, um dos teóricos do desenvolvimento, vem trazendo isso também, né? Vallon diz que cognição, afeto e motricidade, ela faz é uma constituição integrativa, né? Precisa estar integrado esses 3 aspectos para o desenvolvimento saudável da criança. Então, assim, a motricidade faz parte né, do desenvolvimento e principalmente no primeiro ano ele é muito constituinte, né? É o ano do andar, né? O ano realmente do caminhar, né? Desenvolver para isso. Então, ela vem trazendo inúmeras questões muito interessantes, muito lindas de se ver, vale a pena. Eu acho que é um dos livros que toda mãe, né, que está gestando deveria ler, né? Ela fala sobre o quanto que é importante o pegar nessa criança, né? Essa criança que nasce com um pescoço que ainda não está estruturado, que ainda não tem ali toda uma rigidez, né? Que não sustenta esse pescoço, o quanto que a gente precisa pegar, até como pegar o bebê, né? Para que ele sinta todo o conforto, né? Tem que ter um equilíbrio corporal para que a gente se encontre e faça sinapses, né? Então, quanto mais o corpo está em desequilíbrio, menos perceptivo do ambiente a gente vai estar, porque a gente vai estar concentrado em se equilibrar, né? Nossa, tem muita coisa aqui nesse livro interessantíssima, né? Acho que a gente vai ficar por aqui hoje. Eu vou trazendo outras questões bem interessantes dessa abordagem, né? Que é o livro que a gente tá acompanhando a leitura, certo? Então, a gente vai ficar por aqui hoje. Quem gostou, se inscreve no canal, tá? Ou segue no Instagram, tá? Se Cuidando de Mães, eu vou deixar aqui na aba.